Fala, espíritas do Brasil! Eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop. E no vídeo de hoje a gente vai falar como se deu a formação do planeta Terra e de todos os astros que circulam pelo espaço, e também como o homem apareceu por aqui e qual a participação dos caras que foram exilados de Capela nesse processo. E se você está chegando agora no nosso canal, apesar do nome Pop passar uma ideia de que o nosso foco são os jovens, isso não é totalmente verdade. Atingir os jovens é sim um dos nossos objetivos, mas os nossos compromissos são dois: conteúdo de qualidade, bem fundamentado mesmo, e a modernização e atualização da linguagem dos ensinos dos espíritos. Trazer todo esse escopo de ensinamentos para os dias atuais, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais dinâmica. Então, se você é um espírita experiente, você sabe da importância disso que a gente está fazendo. Então, curte esse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal e ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? A formação dos mundos. Nos vídeos que a gente fez, o que é o espírito, o que é a matéria e que é Deus, vou deixar esses cards aqui para quem quiser assistir depois que acabar esse vídeo. A gente já aprendeu que Deus é o criador de tudo. Deus cria os espíritos simples, cria a matéria para permitir a manifestação do espírito, e a gente viu também como funciona todo esse processo de evolução, tanto do espírito como da matéria. Hoje a gente vai ver que os planetas são criados para servirem de escolas para os espíritos. Na questão 39 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Os espíritos responderam que os mundos são formados pela condensação da matéria disseminada no espaço. E a gente sabe que essa matéria disseminada no espaço é exatamente o fluido cósmico universal. Esses planetas são criados para servirem de morada aos espíritos em todas as suas fases de manifestação, desde o período em que estagiam no reino mineral, depois no reino vegetal, reino animal e hominal. Na questão 50, Kardec perguntou se a espécie humana começou por um único homem, conforme relatado na Gênese da Bíblia. Os espíritos responderam que Adão não foi o primeiro nem o único homem a povoar a Terra. Adão, na verdade, representa uma raça de espíritos que chegou aqui há mais ou menos 6.000 anos. Essa raça veio de um planeta que circula em torno de uma estrela chamada Capela. Essa legião de espíritos, apesar de muito inteligentes e evoluídos intelectualmente, foram expulsos de Capela por seu baixo nível moral. A gente fala Capela, mas na verdade Capela é o nome de uma estrela da constelação de Cocheiro, onde fica esse planeta de onde essa raça foi exilada. O relato dessa imigração de Capela para o planeta Terra foi mencionada pela primeira vez no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, em 1939, e depois no livro Os Exilados da Capela, de 1949, escrito por Edgar Armond, um grande espírita que presidiu a FESP por muitos anos. Recentemente também, um conhecido amigo pessoal de Chico Xavier, que conviveu com ele por muitos anos, o Geraldo Lemos Neto, disse que Chico confidenciou a ele que há 7.000 anos atrás, ele próprio, o Chico, havia sido um dos exilados de Capela. Chico teria narrado que ele era um almirante e que o Dr. Bezerra de Menezes era o presidente de uma das nações que estavam em guerra. O próprio Dr. Bezerra teria autorizado a detonação de uma bomba atômica e essa outra nação revidou, lançando uma outra bomba atômica que ocasionou a morte de milhões de pessoas. Por esse motivo, Chico Xavier, Dr. Bezerra e tantos outros capelinos teriam sido banidos para o planeta Terra. Esse relato não passou pelo crivo do método Kardec de confirmação de fatos, mas a nossa função é trazer a informação, certo? Então, se vocês quiserem deixar suas opiniões a respeito dessa história, fiquem à vontade para se manifestar aí nos comentários, beleza? Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, em suas pesquisas sobre a origem das espécies, descobriram que o homem moderno é descendente direto dos primatas e uma evolução dos antropóides, que são o Homo sapiens e o homem de Neandertal. Dizem que por ser muito religioso, Darwin hesitou muito em publicar o livro A Origem das Espécies, que contradizia completamente a descrição da criação divina do homem contida na Gênese, porque ele acreditava que essa obra podia destruir
a Igreja Católica. Ele só publicou em 1859 porque foi pressionado por Wallace, que era um naturalista inglês espírita, que disse que se Darwin não publicasse o livro, ele próprio o publicaria. O mais interessante é que 2 anos antes da publicação do livro de Darwin, Kardec publicou na França o Livro dos Espíritos, que trazia a lei da evolução como uma das leis de Deus e dava uma explicação racional para as contradições contidas na Gênese bíblica. Então é assim, os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. Logo que o mundo chega a um de seus períodos de transformação, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada, que é quando se dão as grandes imigrações coletivas. As pessoas que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal e atrapalham o progresso moral dos bons, são excluídos da humanidade a que pertencem e exilados para mundos inferiores. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, chamada raça adâmica. Os espíritos que faziam parte dessa raça foram exilados para a Terra, que estava povoada por homens primitivos, e vieram com a missão de fazer a Terra progredir. E trouxeram com eles uma inteligência mais desenvolvida e uma superioridade intelectual. Os espíritos nos dizem que a Terra está passando por um desses importantes períodos de transição planetária nesse momento. E o grupo de habitantes que não está acompanhando a evolução moral do planeta, continua insistindo no erro, estão tendo sua última oportunidade nessa encarnação. Atenção, as pessoas que atrapalham o progresso moral das nações e são uma causa permanente de perturbação para os bons, assim que desencarnarem, serão banidos desse planeta. Muita gente acha que quem vai ser banido do planeta são esses criminosos comuns, os pequenos assaltantes ou os ladrões de galinha, que são muitas vezes levados ao crime por não terem tido nenhuma oportunidade, nenhuma chance na vida. A única escola que tiveram foram as ruas, as drogas, o furto, a prostituição. Mas vamos pensar junto uma coisa: quem é mais responsável pelas misérias do mundo? Essas pessoas abandonadas à própria sorte pela sociedade ou os representantes corruptos e impiedosos dessa sociedade, que são homens cultos, esclarecidos, que tendo a oportunidade de ajudar, não ajudam, pelo contrário, atrapalham. Eu vou dar um exemplo bem prático. A polícia, após um grande esforço, com a participação de investigadores, delegados, promotores públicos, consegue prender finalmente o poderoso chefe de uma grande quadrilha de traficantes, responsável pela distribuição de toneladas de drogas pelo país e pelo mundo. Um criminoso perigoso que dissemina o vício, a dependência química, conhecido por levar morte, por levar dor a centenas de lares. Esse criminoso é processado, julgado e condenado à prisão. E de repente um ministro do Supremo Tribunal Federal do país, que é pago e muito bem pago pela sociedade para proteger os nossos filhos, para proteger os nossos lares, nossas famílias. Esse ministro, contrariando a própria Constituição, motivado por interesses estranhos, resolve soltar esse bandido e devolvê-lo para a sociedade para que ele possa continuar a sua vida no crime. Esse tipo de malandro, escondido embaixo da sua toga, junto com políticos corruptos, policiais degenerados e todo esse contingente de salafrários, vão ter que aprender a ser gente em outro mundo, em outro planeta. Vão passar frio, vão sentir fome, vão ser perseguidos por animais e sofrer todo tipo de doença, de privação e, por outro lado, vão levar seu conhecimento intelectual para esses povos mais atrasados. Então, para finalizar, vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever, beleza? Então eu acho que é isso. Muito obrigado e fiquem bem!